Olá a todos, nós somos Daniela Amon e Marina Câmara, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós vamos apresentar o nosso artigo, que se chama Arte Povera, um debate. Esse artigo, ele nasceu de uma pesquisa que a gente tem desenvolvido há algum tempo, eu, a partir da iniciação científica, com a Marina como orientadora, que busca as raízes historiográficas da arte povera. Inicialmente, a gente vai dar uma introduçãozinha assim rapidinho sobre o que foi a arte povera. É um movimento cunhado pelo crítico de arte italiano Germano Celant, em 1967, que propõe a dissolução ou empobrecimento das dialéticas entre racionalidade e sensibilidade, artista e espectador, obra e ambiente, impulso interior e reação exterior, etc. Ou seja, a dissolução das dialéticas em geral. Ele propõe também um deslocamento do objeto ao processo, do produto ao produtor, ou seja, dando ênfase no fator humano e almejando uma união entre arte e vida. A arte povera propôs alguns dos experimentos mais radicais da arte contemporânea da passagem dos anos 1960 aos anos 1970 e influenciou N artistas desde então, mas, infelizmente, é um movimento ainda pouco estudado no Brasil, existindo uma certa escassez de materiais em língua portuguesa. O termo arte povera, ele vem, na verdade, é uma tradução ao âmbito das artes visuais, dos ideais de um teatro pobre expressos pelo dramaturgo polonês Jerzy Grotowski em seu artigo Em Busca de um Teatro Pobre. Esse artigo, ele propõe um despojamento de todo o aparato cênico, operando-se assim uma focalização no corpo do ator, em seus impulsos e na relação estabelecida com o público, que seriam os únicos fatores indispensáveis à prática teatral. Ou seja, ele propõe um empobrecimento e uma ênfase no fator humano e uma ênfase na sensibilidade que acontece também na arte povera, ou seja, não é apenas uma apropriação de um termo sem que houvesse nenhuma relação entre as duas ideias, né? E a heterogeneidade e o caráter anárquico da arte povera abrem margem para uma infinidade de variantes interpretativas. Então, durante o nosso artigo, a gente busca mostrar algumas dessas várias variações. Uma das interpretações mais recorrentes da arte povera, principalmente aqui no Brasil, é de que arte povera equivale a materiais pobres. Mas, na verdade, essa definição ela é rasa e ela é insuficiente por conta de uma fusão entre o conceitual e a forma, de forma que o material ele não é o cerne da questão. Então, essa hipótese ela já é contrariada se nós formos analisar alguns poucos trabalhos de artistas da arte povera que utilizam materiais que vêm das mais diversas origens, inclusive materiais tradicionais como o bronze e o mármore. E uma das questões que a gente põe, então, é de que pobreza diz arte povera, já que essa pobreza não é a pobreza dos materiais. E a gente resolveu explorar essa questão em uma série de entrevistas com várias personalidades ligadas ao movimento, como críticos, historiadores da arte, galeristas e artistas italianos. Bom, como a Daniela estava dizendo, portanto, as pesquisas elas estão nesse momento em curso a partir deste projeto, que se transformou em um projeto de extensão, ou seja, todas essas entrevistas, assim que elas estiverem traduzidas, com suas respectivas legendas, elas vão estar disponíveis para o grande público, para o público em geral.
elaborou uma série de questões para cada um dos entrevistados, que são desde, né, como a Daniela estava dizendo, artistas ligados ao movimento, como Giuseppe Pennoni, Pistoletto, Michelangelo Pistoletto, mas também críticos como o Gianfranco Maraniello, que é um curador importante envolvido com diversas facetas da arte povera, desde biografias até, enfim, catálogos, né, diversos, o Jacopo Galimberti e a Angela Vettese, que são professores da Universidade UF de Veneza, e a todos eles a gente colocou questões que nos ajudassem a desvendar exatamente a qual pobreza que se refere esse termo, já que ele não se circunscreve a questões formais do movimento. Posto isso, cada um deles, né, vai trazer uma série de opiniões, estudos, que nos levam a reafirmar nossa hipótese, portanto, de que, assim como foi buscado nas raízes do ato de cunhar o termo pelo Germano Celan, buscando, portanto, no artigo do Grotowski, questões que circunscrevessem, portanto, essa pobreza, ela não só não está circunscrita a questões ligadas ao formal, né? Ou seja, não diz somente de materiais não nobres, como ela diz justamente de uma redução entre as categorias, né? Então, o empobrecimento, ao final, a gente vai, através desse levantamento feito com todos esses estudiosos envolvidos, chegar à conclusão, portanto, de que é de uma redução entre os espaços categoriais que diz, por fim, a pobreza da arte povera. E isso a gente até verificou por uma série de divergências existentes entre os diferentes discursos e as diferentes concepções da arte povera, que não são opiniões ou certas ou erradas, definições, não existe uma definição unívoca da arte povera, mas a arte povera é propriamente um conceito múltiplo que acolhe em si as mais diversas variantes interpretativas, as mais diversas concepções que podem ser mesmo contraditórias entre si. Isso não diminui o mérito da arte povera que haja essas incongruências no interior dela, mas, inclusive, afirma o caráter contemporâneo dela por rejeitar as definições categoriais e por rejeitar uma postura dogmática. Então, a gente conclui que a pobreza da arte povera é justamente essa multiplicidade, essas heteronomias que compõem ela. Aguardamos a todos.